Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos neste sábado 25, 25 de maio, a mais um estudo sobre o céu e o inferno, com base no livro do mesmo nome de Allan Kardec, e que está a ser comentado pelo livro Justiça Divina, que é um livro psicografado por Chico Xavier e que foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje, para quem gosta de seguir os nossos estudos com os livros, não vamos utilizar a Justiça Divina, vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, quem quiser seguir e queira ter este livro à mão, pronto, já fica preparado enquanto nós quando nos preparamos para o estudo a vários níveis. Posto isto, vamos preparar-nos para fazermos a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, respirar tranquila e profundamente, inspirando e expirando com tranquilidade, pacificando o nosso coração, a nossa mente, e assim pacificamos o nosso espírito. Vamos imaginar um sol maravilhoso. No fundo, é a energia divina do nosso Pai Celestial, o princípio criador. Enorme, lindíssimo, brilhante, que nos envolve, nos aquece o corpo físico e que nos aquece a alma. Respiremos tranquilamente e levemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Celestial. Amado Pai Celestial de luz, de paz e de bondade, é uma gratidão imensa podermos desfrutar dos ensinamentos que nos trouxeste através do Teu Filho maravilhoso, o nosso amado Mestre Jesus, através de Allan Kardec, através de tantos e tantos espíritos de luz, luminares da paz, que ao longo dos tempos vieram até nós para nos trazer estas mensagens de luz maravilhosas, para nos ensinarem as leis divinas, cósmicas e universais, que são as leis do amor, da paz, da serenidade e da bondade. Há sensivelmente 300 anos, ainda não temos, começámos na Terra uma grande revolução, mais ou menos por 1750, por aí, com a Revolução Francesa, que deu início à época da luz, trouxe a partir daí, abriu um portal imenso de transição planetária e que trouxe ao longo destes séculos seres de luz maravilhosos em todas as áreas das nossas humanidades, da nossa ciência, da nossa arte, para nos impulsionar para o momento em que estamos agora. Amado Pai Celestial, gratidão imensa por tudo o que já aprendemos e por tudo o que somos. E por estarmos na Terra, neste momento tão especial. Nesta luz que nos envolve, pedimos que ela possa ser penetrada em todo o nosso corpo físico, mental e espiritual, removendo todas as nossas sombras ao nível mais microscópio das nossas células e permitindo que essa luz divina possa refazer energeticamente cada uma delas, possa limpar a nossa mente, no sentido de a tornar mais ativa, mais dinâmica, que cada uma das nossas pequeninas células possam ter a energia dessa maravilhosa luz, dando à nossa mente, ao nosso corpo e ao nosso espírito a energia da paz e do amor. E te pedimos que hoje fiques connosco e que assim nos intuas bons estudos, bons pensamentos e boas vontades. Que todos possam, encarnados e desencarnados, humanos e não humanos, beneficiar
como nós gostaríamos de beneficiar com os ensinamentos que agora vamos ler. E que assim seja, porque assim é. Ora bem, queridos companheiros, vamos então para a nossa lição de hoje, que a luz esteja com todos, e vamos ao capítulo 6º do livro O Céu e o Inferno, que se intitula O Purgatório. Item 8, que nos diz o seguinte: o Espiritismo, portanto, não vem negar a penalidade futura, veio, ao contrário, confirmá-la. E como? O que ele destrói é o inferno localizado, com as suas fornalhas e as suas penas irremissíveis. E nós já vimos que isso foi uma ideia, uma, uma, uma explicação de uma determinada época para criar nos homens o medo, que é uma das energias muito baixas, onde tem a menor penetração, das menores penetrações da luz, e que retrai e colhe o desenvolvimento de qualquer um de nós. Quando o mal se instala, ou melhor, a sombra, ou melhor, a ausência de luz, e nós estamos aqui todos a fazer updates de linguagens, updates semânticos, nós perdemos a energia, não é? Perdemos a luz, perdemos a energia. E durante muito tempo houve uma necessidade muito grande, como nós já falamos, de controle do poder desses homens que tinham muito pouca luz sobre todos nós. E, portanto, criou-se esta figura assustadora e fantasmagórica de um inferno que era, de facto, fornalhas e penas irremissíveis e que era eterno, não é? E que era eterno. E, portanto, a filosofia dos espíritos, ou o espiritismo, destrói exatamente essa ideia, porque ela não é verdadeira. Um, e porque um Deus de bondade e de amor nunca poderia criar, não é? Algo tão destrutivo, ou seja, um pai não destrói um filho, o nosso princípio criador, a que chamamos Deus, também não vai destruir aqueles seres que somos nós, que somos centelhas divinas do princípio maior da luz, criados por Ele. Portanto, é uma ideia que, se nós pensamos, não faz o mínimo sentido. E, portanto, o que realmente o Espiritismo, ou a filosofia dos Espíritos, vem destruir é exatamente essa ideia. E continuam. Ele não nega o purgatório, porquanto prova que nele nós estamos. Ou seja, como nós já vimos até aqui, o purgatório não existe como purgatório no sentido em que ele foi também divulgado e que era um lugar para onde iam as almas dos seres que não estavam nem no inferno nem no céu, não é? Então iam para um lugar chamado purgatório, que também nunca foi bem explicado, não é? Nunca foi bem desenvolvido. Era um lugar para onde as almas iam e se calhar ficavam lá também eternamente, não sei o que é que lhes aconteceria, não me lembro. Mas hum, que também não corresponde àquilo que de facto existe. Mas a ideia em si do purgatório faz sentido. Porque, segundo nos explica a espiritualidade, o purgatório, e aqui Allan Kardec, o purgatório é, no fundo, aqui o planeta Terra. Porquê? Porque é o sítio onde nós vamos vivenciar as nossas aprendizagens para compreendermos melhor aquilo que estamos a fazer com mais luz ou com menos luz. O trabalho que estamos a fazer no bem e o trabalho que temos que fazer para atingir esse bem. No fundo, e esse trabalho nós fazemos por compreensão de estudo, mas ao nível a que nós estamos, um nível de provas e expiações, para a grande maioria de nós, um nível de terceira dimensão, nós só aprendemos quando experienciamos, quando vivenciamos. Alguns de nós já não é assim, ou alguns de nós já não é assim com tudo, é assim com umas coisas, não é assim com outras. Portanto, nós precisamos, ou precisávamos, e ainda precisamos, de experimentar as situações que nós já vivenciamos noutras reencarnações e entender e perceber se como é que nós as vamos resolver. Ou seja, nós precisamos estar perante os factos para perceber
o que vamos resolver e não vamos resolver, como vamos fazer e não vamos, que caminho vamos seguir e qual não vamos seguir. E estas situações apresentam-se-nos como provas de aprendizagem, por um lado, e muitas vezes nós já temos a nossa intuição que nos vem de várias formas, mas neste contexto vem-nos da experiência passada, e muitas vezes nós escolhemos o mesmo caminho. Outras vezes nós escolhemos o mesmo caminho porque já entendemos a prova que nos é apresentada, já entendemos porque é que essa prova nos é apresentada e já escolhemos não fazer da mesma forma. E ao fazer isso, nós estamos a dar saltos de aprendizagem. E, portanto, o purgatório é aqui, neste sentido de é aqui que nós vamos ter que entender aquilo que estamos a fazer, entender as nossas escolhas, entender o porquê é que nós aqui estamos e a dificuldade maior que nós temos neste momento, nesta dimensão e em final de reencarnações aqui no planeta Terra, no estado e na vibração em que ele está, não é o final das nossas reencarnações, mas nestas condições, nós precisamos de facto de experienciar. Se calhar vocês vão me dizer, mas há muita coisa que eu já não preciso. Pois, já não precisamos porque nós já vamos estudando, já vamos entendendo, já vamos meditando e refletindo em nós. As intuições estão cada vez mais afloradas e muitas vezes aquilo que nós dizemos por instinto, no fundo não é instinto, é intuição. Algumas coisas é instinto, mas na maioria é intuição, nós já não repetimos a mesma situação. E neste caso nós damos aquilo que eu estava a dizer, os tais saltos de aprendizagem, ou seja, é como se nós estivéssemos na escola, apresenta-se uma prova de uma lição já estudada, mas temos que fazer uma prova para saber se a entendemos bem, se já estamos em condições de passar para a lição seguinte, e essa prova é-nos apresentada. E nós passamos ou não passamos. E se passarmos, damos um salto de aprendizagem, vamos para a lição a seguir. Aqui é igual. E aqui, nestes conceitos de experiência que os orientais chamam o ciclo de Sansara, a questão do karma, a resolução do karma, enfim, todas essas coisas, no fundo, vai dar exatamente ao mesmo. São aprendizagens que nós temos de fazer, são vivências que nós temos que experienciar e que nós temos que saltar. Ainda não estamos no ponto de abertura consciencial, ou seja, evolução de aprendizagem da nossa própria alma ou do nosso próprio espírito, se quiserem, para entendermos as coisas sem necessitar de as vivenciarmos, não é? Aí chegaremos, não muito longe daqui, mas aí havemos de chegar. E continua ele. Ele, purgatório, define e expõe com clareza o rigor, ele não, o espiritismo, portanto não é ele o purgatório, é ele o espiritismo, define e o expõe com clareza e rigor, explicando as causas das misérias terrestres e por isso faz que nele acreditem aqueles que o negam. Que nele o purgatório, o espiritismo explica e expõe e faz com que se acredite exatamente no purgatório àqueles que o negavam. Não aprova as preces pelos mortos? Muito ao contrário, porque os espíritos sofredores os solicitam. Ou seja, o espiritismo não aprova as preces pelos mortos? Muito ao contrário. Ou seja, porque os espíritos sofredores as solicitam. O espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para reconduzi-los ao bem. E por esse motivo abreviar os seus tormentos e conduzi-los ao bem, e nós aqui fazemos assim um parênteses, sim, é assim, quando nós desencarnamos, que aqui neste plano se diz, quando nós morremos, aquilo que nós vamos vivenciar é aquilo que nós estamos a vivenciar neste momento. Se nós somos pessoas dedicadas ao bem, por lei de sintonia, nós vamos para um plano vivencial, ou seja, um plano energético que esteja coadunante com a nossa energia, que tenha a mesma vibração. Se nós nos coadunamos com a ausência de luz, nós vamos para um plano vibracional coadunante com essa mesma ausência de luz. Se nós temos hábitos de estudo, de fazer o bem, a caridade, que somos pessoas boas ou que tentamos ser pessoas boas, que somos vigilantes e oramos,
que percebemos já em nós quando falhamos e não conseguimos, mas já entendemos e ficamos atentos para ver se da próxima vez já não fazemos igual, se já conseguimos, lá está, passar na prova, nós vamos para um plano energético com a mesma vibração, ou seja, a nossa vontade e o nosso pensamento nesta situação de sintonia após a nossa morte, ou seja, quando nós desencarnamos, é que vai ditar o plano vibracional para onde nós vamos. E, portanto, os espíritos sofredores são os espíritos, somos nós, quando desencarnamos e temos uma vibração da ausência do uso, ou seja, de sofrimento, a dor, o sofrimento é a ausência do uso. Diz a espiritualidade que uma vibração de terra regenerada, que deve estar entre a quinta e a nona vibração, tem 4 escalas, segundo a indicação, a dor e a doença já não existem ou vão desaparecendo gradualmente à medida que nós vamos estando mais abertos à receptividade da luz em termos do nosso comportamento, do nosso pensamento e da nossa ação. E, portanto, os espíritos sofredores são aqueles que têm menor luz em si, na sua consciência, na sua alma, no seu espírito. E, portanto, eles já têm, nem todos, mas aqueles que já têm um pouco de entendimento, eles pedem as preces, porque eles entendem que a prece é a luz e que os pode ajudar. E, portanto, nesse contexto, o Espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para reconduzi-los ao bem e, por esse meio, abreviar os seus tormentos. Falando à inteligência, ele tem levado a fé aos incrédulos e a prece àqueles que zombam dela. Ele diz, porém, que a eficácia das preces está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, aquelas que nós mesmos dizemos e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, se atreveria a censurá-lo ao espiritismo? Portanto, nós, como em tudo aqui neste plano, quando as pessoas não entendem, têm tendência a criticar e a censurar. Quando as pessoas têm a consciência pesada daquilo que pensam e que falam, têm a tendência a criticar os outros, pondo a culpa que não existe naqueles que os levaram a ter a consciência pesada, quando as suas próprias ações são só da sua própria responsabilidade, de todos nós, não é? E, portanto, durante muito tempo, e ainda hoje, e eu tenho essa experiência porque vivi uma parte da minha vida num colégio católico, e depois de adulta, já no espiritismo, pedi uma audiência a um cardeal patriarca, exatamente para lhe ir apresentar um livro, e ouvi diretamente, ninguém me contou, porque estava sentada à frente do senhor, o senhor já não está neste plano, críticas ao espiritismo desta natureza e outras. Portanto, um cardeal patriarca tem conhecimento sobre estas verdades, não as interioriza, mas critica com alguma propensa ignorância. E, portanto, isto acontece, mas porque há aqui ausência de luz e não há ausência de conhecimento, há ausência de luz. E aqui chegamos ao fim do capítulo, do item 8 do capítulo 6º, o purgatório. Neste mesmo item 8, aqui aqui a meio do capítulo faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, items 9 a 15. E por isso nós vamos mesmo ver e ler e refletir sobre o item 9 e 10, e se tivermos tempo o 14, porque os outros já foram alvo de reflexão de um estudo que nós fizemos aqui há tempos, que foi o estudo sobre a oração. Ora bem, aqui o nosso castrador, que é o nosso relógio, diz-nos que nós temos 10 minutos, só vamos ficar se calhar pelo 9. Mas
No próximo dia, se tivermos a oportunidade, continuaremos. Portanto, nós vimos que, aqui nos disse Allan Kardec, que é o pensamento. A eficácia das preces está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, são aquelas que nós mesmos dizemos e não as que nos mandam dizer por dinheiro. Vamos então ao capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula A Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. E diz-nos o item 9, a prece é uma invocação, ou seja, nós invocamos a luz. E o que é uma invocação? É um pedido, é um pensamento a chamar, a invocar a luz para nós, qualquer prece. E, portanto, a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. E isto é preciso ficar bem claro no nosso pensamento, porque nós temos ainda o automatismo dos séculos na nossa cabeça. E sem querer, todos nós, sem querer, a não ser aqueles que já estão com muita prática, que não é o meu caso, mas todos nós acabamos às vezes por nos esquecer disso. A comunicação pelo pensamento ao ser, ou com o ser a quem nos dirigimos. Então, se nós nos dirigimos ao nosso princípio criador, ao nosso Pai Celestial, que chamamos Deus, nós estamos a invocar Deus para nós. Nós estamos a pedir diretamente que Ele nos proteja e que Ele nos ajude. Por isso nos vamos envolver e nos envolvemos na prece de hoje por uma energia pura de luz, idêntica àquilo que nós, na nossa consciência, aquilo que mais conhecemos de parecido, segundo nos diz a espiritualidade, é o Sol, é um grande Sol, enorme Sol, e que nos envolva. E é a luz do Sol, que é o princípio criador, que não é Sol, mas é aquela energia pura, enorme, brilhante, que nós não temos capacidade neste plano para aguentar uma energia na sua totalidade com esta vibração tão alta, mas ao nosso nível vai nos proteger de alguma forma de outras energias que são nossas, que nós trazemos em nós, porque ainda temos um lado que não tem muita luz, e das energias que possam estar ao redor de nós, na nossa casa, ou no local onde nós estivermos a fazer a invocação, a oração ou a meditação. É tipo idêntico. Porque nós mesmos, pela força do nosso pensamento, atraímos para nós a luz ou a ausência da luz, consoante os pensamentos que nós tivermos. E essas energias ficam plasmadas. Não é preciso serem seres, são energias. Os seres são energias, nós somos energias, mas isto para desmistificar a questão da atração de entidades ou o que seja. Não, nós próprios, com a energia do nosso pensamento, por isso é que é tão importante. Nós temos cuidado ao que vimos na televisão, às palavras que ouvimos no rádio, às letras das músicas que nós ouvimos, às mensagens que nós lemos, aos livros que nós lemos, porque o nosso pensamento faz logo uma ideoplastia, ou seja, o nosso pensamento leva logo a uma forma-ideia que vai atrair uma vibração. E nós temos de ter cuidado com essas coisas, porque já sabemos que é o pensamento que manda. Então diz, pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade, que foi o caso da nossa prece de hoje. E na nossa prece de hoje nós agradecemos, não é? E nós pedimos. Nós agradecemos o que temos e pedimos a proteção e a boa intuição para o nosso estudo. E pedimos por nós e pedimos por todos aqueles que estão conosco, porque também querem aprender e querem continuar a estudar como nós queremos estudar, como nós queremos aprender, e por todos aqueles que vão ouvir depois de nós
e por todos aqueles que estão com quem vai ouvir depois de nós. Porque a prece é pensamento, é invocação. E o trabalho que nós criamos e iniciamos numa prece, se for online, se ficar gravada ou se ficar escrita, ela vai ter o efeito por todos aqueles que a ouvirem. Porque a sintonia que vai sendo feita é através do pensamento de quem ouve e de quem vê. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. E os bons espíritos são as preces que nós endereçamos aos espíritos mais elevados, como o nosso amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, aos anjos e arcanjos e a todos os seres que já estão numa escala vibracional muito alta, que já têm uma energia e um quanto energético muito alto também. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. E hoje ficamos aqui pelo item 9, não vamos ter tempo de ler o 10, mas no próximo dia vamos continuar com vamos para o item 9 do livro O Céu e o Inferno, vamos fazer a ligação e a interpretação do item 9, mas vamos continuar a estudar um bocadinho a transmissão do pensamento e a ação da fé, a ação da prece, quando é orada com fé, com vontade, e que transmuta as energias ao nosso redor pela interação e pela invocação dos seres que estão connosco. Portanto, o Espiritismo não nega de modo algum a prece, não nega a oração, não nega o apoio e o carinho e a caridade por todos aqueles que já partiram. Esta é a mensagem do nosso querido Allan Kardec. Por hoje ficamos por aqui. Suzy, o que tens para nos dizer? Boa noite! Bem-vinda! Boa noite, muito obrigada. O que eu tenho para dizer, que pois é muito bonito, de facto, e uma prece, uma oração pequenina pode fazer muito. É isso que é isso que a experiência me diz e é isso que eu vivencio, né? E Exato. realmente não devíamos deixar de agradecer, porque todos os dias são uma graça para nós, né? Devíamos ser gratos por todos os dias. Pedimos, por exemplo, não acordar. Ou não acordar aqui neste plano, acordar no outro plano. Exatamente. Pronto. E então, à medida que vamos acordando aqui, temos que agradecer. E mais um dia para nós mudarmos e aprendermos. Sempre a aprender. É isso mesmo, Suzy, muito obrigada. E por estás aqui connosco e pelo teu contributo, que foi muito bonito. E não esquecer nunca, não é? Isto agora digo em voz alta, mas é o que eu digo para mim também, que a vontade, a nossa vontade é determinante em tudo, na prece também. E que não percamos estas oportunidades de estudo para burilar a nossa vontade sempre no caminho do bem. Que o tempo é escasso, não é? O tempo é Está escasso. muito curto, está muito curto. Está muito curto, nós nunca, mas temos que o viver com muita alegria. Ora bem, Suzy, muito obrigada, Obrigada. uma noite boa e até segunda-feira no nosso Evangelho do Lar, não Até é? segunda-feira, nosso Evangelho no Lar, exatamente. Sim, senhora. Tá. Muito Obrigada. obrigada. Um beijinho grande para ti, uma noite boa, Beijinho também. um Deus. beijinho grande para todos e Tchau. até Tá. segunda-feira. Até segunda-feira. Tá. Obrigada, uma noite boa. Obrigada, igualmente. Obrigada.